Olá, eu sou o Rafael Cortez, mais um apresentador do programa Ciências Interativa. Hoje vamos debater sobre formas de propagação do calor. Agora é com você, tio Rony. Ciências Interativa com o tio Rony, mais uma aulinha do 7º ano, e hoje vamos estudar as formas, as maneiras que o calor se propaga nos materiais, seja ele um sólido, um líquido ou no próprio vácuo. A habilidade de número 4, 7º ano. Vem comigo! Relembrando, a gente já estudou isso, o que é calor? É a troca de energia térmica entre dois ou mais corpos. É o calor em transição entre dois corpos, ou mais, né? E temperatura, tio Rony? É o grau de agitação das moléculas, dos átomos, das partículas. Aqui em cima você vê uma japonesa no Ceará, morrendo de calor. Lá embaixo, né? Um grupo de idosos, provavelmente um país frio que está passando por uma onda de calor, tomando ali uma borrifada de água. E um pouco estranho para nós, aqui pessoas provavelmente na praia, homens e mulheres, homens só de short e mulheres usando burcas. Imagina o calor embaixo desse pano, se esse pano estiver molhado, hein? Próximo slide. Fluxo de calor. Nesse slide nós vamos estudar como o calor se propaga, como é que ele viaja, seja no meio material ou não. Tem 3 formas que nós vamos estudar hoje: a condução, a convecção e a irradiação. Lá embaixo nós temos uma floresta em chamas, pegando fogo. Se você já esteve perto de uma fogueira de São João, e se ela tiver mais de 1 metro de altura, é difícil até de chegar perto, porque o calor é extremo. Imagina nessa situação. Aqui um vovozinho se hidratando devido ao calor, altas temperaturas. Olha aí, ó, o termômetro está marcando mais que 40 graus Celsius. E novamente o Vale da Morte, lá na Califórnia, um dos lugares mais quentes do mundo. E para você que é amante da pipoca, olha que gif sensacional. O óleo quente e a pipoca se abrindo, né? O calor entra dentro do milho, como ele é redondinho, quase uma esferazinha, ele explode, a água que está lá evapora, ó, abre e expõe o amido. Show de bola! Primeiro tipo de fluxo de calor, propagação de calor, condução. Grave essa palavra, condução, ela está no seu cotidiano. Vamos estudá-la. Uma das profissões mais antigas, né? Tá aqui o ferreiro. Ele pegou esse ferro, pôs no fogo. Você pode perceber pela coloração. Quanto mais branco amarelado, mais quente, né? Aqui está vermelho, aí começa a ficar amarelo, e aqui está quase branco. Está muito quente. As meninas que usam a chapinha para estirar os cabelos também estão usando a condução. E aqui o MacGyver. Agora a NASA vem estudar os brasileiros. Talvez tenha faltado gás, está aqui o gás, ó, o botijão. E o cara improvisou. Pegou ali o ferro, ligou e está assando aí a linguiça. É o ninja. Aqui nós temos uma chama que aquece uma barra de aço. E aqui em cima nós temos um indicador de cor. Quanto mais vermelho, mais quente. Quanto mais azul, mais frio. Como todo mundo já deve ter feito isso com uma faca ou um garfo, colocando próximo ao fogo ou sobre o fogo, nota-se que a ponta que está no fogo aquece e vai transmitir esse calor pelo material. Tio Rony, como é que isso acontece? Quanto mais calor, mais os átomos que compõem essa matéria se mexem. Então a agitação aqui é grande, que transmite para cá. A agitação já não é tão grande, que transmite essa agitação um pouco menor para cá. Já não está tão quente, que transmite para cá. Pouca agitação, então talvez eu nem perceba o calor. E nessa outra extremidade eu mal consigo perceber se está quente, porque na verdade é frio. Logo, quanto mais perto da chama, maior a agitação dos átomos, logo vai estar mais quente, devido à alta agitação. Lá no meio da barra a gente tem uma média agitação dos átomos, então não vai estar tão quente. E lá na outra extremidade vai estar frio, porque a agitação é muito baixa. Não vou sentir esse calor. Belezinha até aí? Condução é isso.
o calor começa a ser conduzido de uma extremidade até a outra. Beleza? Show? Trouxe algumas fotos aí de ambientes extremamente quentes. Na Austrália, olha o asfalto aí derretendo a chinela do cara. Olha o estado dessa vela. Olha o estado dessa vela. Isso é uma vela, viu? Não é uma cobra, não. Olha a lixeira. Uma série de fatores acometeram esses materiais. Não foi só a condução, não, mas eu trouxe fotos para ilustrar o poder do calor. Uma experiência com condução. Então tá aqui, ó, bico de Bunsen, pregos, cera e uma barra de aço. Após acender o bico, eu vou passar cera e colar os pregos junto à barra. Então daqui a barra, no meio tem cera, em cima da cera os pregos. O calor vai fazer a cera derreter e os pregos vão cair de um por um, desde o canto que está recebendo calor até outra porção que está longe do calor, mas o calor está viajando através da barra pela condução. Beleza? Outra experiência que dá para fazer em casa. Sempre na observação de um adulto. Nessa experiência você vai precisar de manteiga ou margarina, uma colher de metal, uma outra colher de madeira e uma de plástico. E é claro, uma panela. Você vai pegar a manteiga ou margarina e melar a ponta da colher. Desse jeito, ó. Coloca as três dentro da água, coloca a panela no fogão e acende o fogo. Rapidamente você vai ver que a manteiga ou margarina que você passou na colher de metal derreteu e caiu já na água. A de madeira derreteu um pouco, mas ainda não chegou a escorrer. E a de plástico está lá de boa. Também uma forma de mostrar esses três materiais. O metal, um bom condutor de calor. A madeira já é um isolante, vamos falar já já sobre isolante. E o plástico, um outro isolante também potente. E nossa última experiência, você vai precisar de uma vela, bexigas, balões e um recipiente com água. Então você vai acender a vela, vai pegar um dos balões, vai encher com ar e vai encostar na vela. E é claro, o balão vai estourar. Com o outro balão, você vai pegar a água e colocar no balão, encher esse balão de água e colocar sobre a vela. Ah, tio Rony, o fogo vai derreter o plástico, a água vai derramar e vai apagar a vela. Não. Por incrível que pareça, o plástico vai pegar esse calor e vai transmitir para a água. E ela vai aguentar até um certo tempo aí. Eu já fiz isso com cartolina. Fiz um copinho de cartolina enchi de água e coloquei sobre a chama da vela. Também é uma outra alternativa para quem não tem os balões. Entendeu? Próximo. Convecção. Ela acontece nos líquidos e nos gases. Vamos lembrar? Condução nos sólidos, convecção, líquidos e gases. Então, imagina aí, menina, seu namorado vai fazer a primeira visita na sua casa e você vai preparar um super delicioso Nissin que nojo. Primeiro, bota água para ferver. Então tá aqui a panela, a água e fogo no fundo da panela. Tá aqui o fogo, ó. Tá aqui também o fogo. Não dá para perceber, mas está acontecendo uma coisa ali naquela panela com a água. A água que está mais próxima do fundo aquece rápido e sobe, ó, a setinha vermelha. A água que está aqui em cima está fria, ela desce. De novo, a água que está próxima à chama, embaixo aqui do fundo da panela de metal, sobe, porque ela aqueceu. E a água que está sobre a superfície está mais fria, ela desce. Isso é o que está nos livros, aqui no nosso slide, essa GIF. O azul significa mais frio, o vermelho significa mais quente. E você está vendo duas ondas de convecção. A água que está aqui aquece e sobe. A água que está fria desce. Então grava comigo. Quente, sobe. Frio, desce. Quente, sobe, frio, desce. Quente, sobe, frio, desce. Show? Isso acontece também, sabe aonde? Na sua geladeira. Está aqui, sua geladeira, o congelador lá em cima. Mas por que, tio Rony? Por que eu não posso botar o congelador lá embaixo? Vamos entender. Porque o ar frio ele é pesado, ele desce. E o ar quente dos alimentos é leve, ele sobe. Então dentro da sua geladeira também acontece essa onda de convecção. O ar frio lá de cima é mais pesado, é mais denso, desce. E o alimento que você colocou está na temperatura ambiente. Quando ele entra dentro da geladeira, tecnicamente ele está mais quente do que as coisas que estão lá dentro. Então ele emite calor. E o ar quente
sobe. Então, a gente vê que isso acontece na sua geladeira, em uma panela com água, onde você vai preparar o alimento. E vamos ver outro também em sua casa. O ar-condicionado. Perceba, ele é colocado sempre em cima. O ar-condicionado não é embaixo, é em cima, beleza? Então ele pega o ar frio que é pesado e desce. E o ar quente, que é leve, ele suga e joga para fora da sala. Então o ar-condicionado funciona dessa forma. Ele resfria o ar frio é pesado, desce. O ar quente tende a subir. Ele captura o ar quente e joga para fora. Se você mora em um país frio, lá não vai ter um ar-condicionado para esfriar, lá vai ter um aquecedor, geralmente embaixo. Ar-condicionado em cima, aquecedor embaixo, à altura do sofá. O aquecedor faz a mesma coisa. Ele pega o ar quente, salta para cima, então ele vai ali subir na altura do teto. O ar frio, como é mais pesado, vai bater nele aqui, ó, e vai aquecer e vai subir. Então sempre vai acontecer isso, ó, essa onda de convecção do ar. Ó. Essa onda aqui está acontecendo no ar e essa outra na água. Então, condução em sólidos, convecção em líquidos e em gases. Show? Próximo. Aqui de novo enfatizando, ó, se você for ser um engenheiro, lembrar, né, que onde vai ser instalado o ar-condicionado é em cima. E o aquecedor, tio Rony Bicho Lindo, embaixo. Porque o ar quente sobe e o ar frio desce. E se você for para o lado da mecânica, temos aqui um radiador. Dentro do radiador tem um fluido. Está aqui o radiador de lado, né, ó, e ele aqui de frente. Tudo em azul é frio e tudo em vermelho é quente. Então está acontecendo uma onda de convecção dentro desse radiador, através de um líquido, de um fluido, para resfriar esse aparelho. Parece geografia, mas não é. Vamos lá, ciências também. Dia normal. O sol esquenta a cidade, então o ar quente tende a subir, enquanto o ar frio tende a descer. E eles vão formar as frentes frias e as frentes quentes. Numa inversão térmica, o que é que aconteceu? A cidade está tão poluída, mas tão poluída, que o ar quente tenta subir e não consegue. Anoitece e aquele calor não conseguiu escapar, ó, não conseguiu ir para fora do planeta. Está aqui o nosso belíssimo dia, uma praia, o sol aquece a areia e a areia está aqui mais quente que a água. Ela vai criar uma corrente, ó, está subindo, ascendendo, subindo. A água está mais fria, cria uma corrente que está descendo. O ar quente sobe, o ar frio desce. À noite, o sol se foi, temos a lua, ambos receberam calor, só que a areia já perdeu todo o calor, já mandou o calor todo embora. A água recebeu e está soltando esse calor lentamente. Então agora é a vez da água liberar seu calor, ar quente sobe, a areia que já esfriou, ar frio desce. Também bem interessante. E vamos para o slide seguinte. Experiências. Vê isso aí, galera. Olá! Hoje faremos experimentos sobre a propagação de calor por convecção. O objetivo é mostrar como ocorre a transmissão de calor por convecção num líquido sobre aquecimento. Ao olhar para a água fervendo, temos a impressão de que ela está pulando na panela, ou seja, movimentação de água fica bastante visível. Porém, a movimentação não ocorre apenas quando a água está fervendo. A movimentação ocorre durante todo o aquecimento. Quando a água está fervendo, ela faz convecções tão rápidas que podemos vê-la. Convecção significa processo de transmissão de calor que é acompanhado por transporte de matéria, segundo o dicionário Aurélio. A água, assim como os demais fluidos, sofrem convecção durante o aquecimento porque a parte aquecida, que é em geral a que está embaixo, fica mais leve, ou seja, passa a ter menor densidade do que as demais partes. Então, a parte aquecida sobe enquanto a outra desce para ocupar o lugar da que saiu. A ideia do experimento é mostrar que ocorre convecção em um líquido dentro de um copo quando ele é aquecido. Para isso, coloca-se um pouco de leite no fundo de um copo com água e aquece-se o fundo do copo com uma vela. Então aqui nós vamos colocar
a água dentro do copo e no fundo colocaremos o leite. Aquela porção de leite que está no fundo do recipiente, consequentemente estará mais próximo da chama, será aquecido primeiro. O leite que está sendo aquecido fica mais leve que a porção de água que está acima dele. Isso faz com que a parte aquecida suba e a que não está aquecida desça. Como o leite contrasta com a água, então dá para ver o leite se movimentando junto com a água. Observando o movimento do leite, temos a noção de como a água sofre convecção enquanto ela é aquecida. Vejamos o próximo. Você já deve ter ouvido falar numa tal de inversão térmica, um fenômeno meteorológico que tem a ver com poluição do ar, uma coisa meio complicada. Pois era complicado, porque a partir de agora a gente vai entender direitinho como é que isso funciona usando essas 4 garrafas. Para começar, a gente vai simular um dia comum. Nessa garrafa aqui eu tenho água fria tingida de azul e ela vai representar o ar frio da nossa atmosfera. Nessa garrafa eu tenho água quente tingida de amarelo e ela vai representar o ar quente da nossa atmosfera. Em um dia comum, a parte mais alta da atmosfera fica mais fria, enquanto a parte mais baixa, que está mais perto do solo, fica mais quente. Isso acontece porque o Sol esquenta o solo e parte dessa energia é transferida para o ar que está logo acima dele. Então, vamos fazer isso com as garrafas e eu vou juntar as duas usando essa tampa furada aqui. Assim como em um dia comum, o ar quente vai ficar embaixo e o ar frio vai ficar em cima. E você vai ver o que vai acontecer. Como você viu, em um dia comum, o ar quente sobe e o ar frio desce. Isso acontece porque o ar quente é menos denso do que o ar frio. Mas o que isso significa? Significa que se eu pegar um espaço cheio de ar quente e outro espaço idêntico do mesmo tamanho cheio de ar frio, o que tiver com ar frio vai ter mais massa. Uma coisa legal que a gente não vai conseguir ver aqui nas garrafas é que o ar frio, depois de descer, ele esquenta de novo e sobe. Isso vai formando um ciclo que vai renovando o ar e levando a poluição embora. E esse ciclo se chama convecção. Agora, a gente vai fazer a simulação de um dia frio, com pouco sol e com pouco vento. Nesse caso, o ar frio vai ficar embaixo, porque o solo não esquenta muito. Vamos ver o que vai acontecer? Então agora, eu vou colocar as duas garrafas na posição contrária à da experiência anterior. Ar frio embaixo e ar quente em cima. Não aconteceu absolutamente nada, ou seja, o ar frio ficou embaixo e o ar quente em cima. Agora imagine esses dois fenômenos numa cidade poluída como São Paulo no Brasil ou Santiago no Chile. No primeiro caso, o ar frio desce e o ar quente sobe, levando o ar poluído junto e o ar vai se renovando aos poucos. Já no segundo caso, quando o ar quente está em cima, a poluição vai ficar presa nessa camada e não vai subir. Ou seja, a sujeira vai ficar presa e o ar não vai se renovar. Isso aqui é a chamada inversão térmica. Ar frio embaixo, ar quente em cima, ainda teria mais uma camada de ar frio lá em cima e aqui sem movimentação. Se isso acontecer em um lugar limpo, como na Amazônia, por exemplo, não tem problema nenhum. Mas você já deve estar imaginando o que acontece numa cidade grande e poluída. O céu vai ficando meio acinzentado, meio marrom,
e as pessoas começam a ter problemas de saúde por causa das substâncias tóxicas que vão se acumulando no ar. E como esse é um grande fenômeno meteorológico, não tem nada que a gente possa fazer para impedir a inversão térmica. O que a gente pode fazer é diminuir as consequências negativas, ou seja, poluir menos. Já vimos condução através dos sólidos, convecção através dos líquidos e gases e agora irradiação. A irradiação ela acontece nos sólidos, nos gases e no vácuo, onde não há matéria. Tio Rony dá um exemplo de vácuo, esqueci. O espaço, por exemplo. Então, a irradiação térmica são ondas eletromagnéticas chamadas de ondas de calor. A gente vai perceber na chama de uma vela, olha que legal. Aqui embaixo, 300 graus Celsius, aqui na ponta do pavio, 520, nessa parte mais branca, olha aqui, rapaz, dá mais ou menos 1560 graus Celsius. Que interessante, hein? Ao clicar na imagem, a gente abre essa figura, tá em inglês, mas dá para traduzir. A gente tem condução, convecção e irradiação. Tio Rony, tudo isso na vela, tudo isso na vela. Lembre-se, aquela parte branca da vela é feita de parafina. O calor faz com que a parafina sólida vire parafina líquida. Por isso que tem aquela aguinha na vela. Então, houve o derretimento através da condução dessa parte sólida, né? Olha que legal, vermelho e azul aparecendo de novo. Convecção, o ar quente e o ar frio aqui, ó, dando o formato da chama da vela. Você já viu a chama da vela em uma espaçonave fora do planeta Terra? Não? Se você ainda não viu, assista essa aula aqui, ó. Esfericidade da Terra. Baixa esse PDF. Vamos voltar. Então vimos condução, a parte da parafina da vela derretendo. A gente viu convecção do ar, aqui ó, ar quente e ar frio. E se você estiver aqui próximo, você vai sentir o calor da vela. Então o calor está viajando até sua mão e aquecendo. Você sentiu o calor. Isso foi uma radiação. Também é possível perceber isso em uma lâmpada. A lâmpada ela emite luz e uma onda de calor, que quando sua mão chega próxima, você vai sentir essa temperatura. Próximo. Micro-ondas, bastante polêmico, tem gente que tem medo de usar, que pensa que causa doença. O nome já diz, micro-ondas. Ele libera uma onda eletromagnética. Esse aparelho aqui, que parece um ventilador, distribui. Ela não escapa, ela fica presa nessa gaiola, essa onda, e ela aquece a água. Tio Rony, como é que ela aquece se eu não estou vendo fogo? Bem simples. Tua mão direita é água, tua mão esquerda também é água. Esfrega uma na outra. Bem rápido. Esquentou? Pronto. É mais ou menos por aí. A água vai vibrar dentro do alimento. Com essa agitação ela acaba aquecendo, que, por consequência, aquece o alimento. Você já teve a curiosidade de abrir uma garrafa térmica e olhar dentro dela? Você deve ter visto um espelho. Se você é desastrado e derrubou e quebrou, você também deve ter visto plástico, isopor, vidro, que era aquela parte espelhada que quebrou. Então vamos falar da parte espelhada. Por que alguém colocaria um espelho dentro de uma garrafa térmica? Por que esse cara está enrolado em um cobertor que parece feito de espelho, papel alumínio? Quando você assiste um filme e vê alguém enrolado nesse cobertor térmico de emergência, é para ele não entrar em hipotermia. Quer dizer, o calor dele está tão pouco que eu não quero que escape. Se eu enrolar no cobertor normal, convencional, não vai ter o mesmo resultado que esse aqui, ó. Esse tem essa parte espelhada, a irradiação do seu corpo bate nessa parte espelhada e volta, não deixa escapar. O calor do café, ele está aqui, o cafezinho, bate no espelho e volta. Então a função desse espelho é refletir a radiação desse corpo quente, ou deste corpo desse homem, ou do líquido que está aqui, que é o café. Belezinha? Show? Então você já sabe qual é a função dessa manta térmica de emergência. Próximo. A luz branca
Já imaginou você sair todo de preto no sol de 12 horas aqui no Ceará? O preto ele absorve todo o comprimento de onda do aspecto visível da luz. Vamos já estudar a luz, tenha nervo. Enquanto o branco reflete. Interessante, hein? O ser humano transforma energia solar através de placas solares que transformam a energia luminosa em energia elétrica. Aqui está o Sol, as proporções e as distâncias não foram mantidas. A luz viaja, atingindo e aquecendo o planeta, e com ela todos os seus comprimentos de onda. Lá embaixo, a gente fala também sobre o raio X. Quando alguém quebra um braço, uma perna, uma mão, o médico pede um raio-x é para ver a posição daquela fratura ou da suposta fissura. Aqui você está vendo um GIF, alguém abrindo e fechando a mão, um filme, na verdade, de um raio-x. O médico pode estudar a pessoa sem precisar abri-la e sair uma radiação por raio-x. Nesse vídeo a gente vê o coração humano de frente, agora de lado. O joelho. A pessoa ingerindo algum líquido, mastigando, ó, engolindo, falando. Olha o movimento da língua. Cantando. O joelho, ó. Um beijo. Começou a esquentar o negócio. Duas crianças no útero e novamente o coração. E vamos para os próximos raios. Aqui a gente vai estudar o raio ultravioleta e o infravermelho. Você que gosta de uma praia, saiba que tem dois tipos de raios. Na verdade, três. UVA, UVB e UVC, que não está representado aqui. O VC é o mais nocivo. A nossa atmosfera, o gás oxigênio, a camada de ozônio impede que ele nos faça mal. O VB é aquele raio que ataca a parte superficial da pele e deixa você vermelhinho, vermelhinha. O VA é aquele raio, aquela irradiação térmica que vai mais profunda na pele e deixa você bronzeado, mas também pode causar envelhecimento da pele. Então é necessário respeitar os horários para tomar sol, até mesmo porque são eles que ativam a vitamina D. Mas é interessante também passar um protetor. Aqui você tem uma máquina de bronzeamento artificial, não é recomendado, tome muito cuidado. E aqui nós vamos estudar os raios infravermelhos. Está aqui uma chaminé, com certeza ela está estupidamente quente. E aqui o aparelho que faz a leitura do calor. Ele transforma os raios infravermelhos em imagens nesse display, onde eu posso fazer a leitura dos pontos mais quentes e mais frios. No cotidiano, esse aparelho está sendo muito usado em aeroportos, em rodoviárias, para fazer a leitura térmica dos passageiros, devido a essa pandemia da Covid. Na sequência, nós temos também um outro leitor infravermelho que lê o código de barras, a luz do controle remoto. Mas tio Rony, lá em casa essa luzinha não acende. Vamos fazer ela acender? Liga a câmera do teu celular, aponta para o LED do teu controle remoto, aperta, faz essa experiência. Seu celular vai lhe mostrar uma luz que seu olho é incapaz de ver, que é a luz infravermelha. A luzinha do mouse, tá aí um mouse e ele tem uma luzinha lá embaixo, também usa o infravermelho. Óculos de visão noturna. É um aparelho bem interessante, ele serve para dar visibilidade ao combatente. Um ambiente com pouca luz, a luz entra, ela vai ser multiplicada, a pouca luz vai ser multiplicada 25.000 vezes, através de lentes e equipamentos especiais, e o cara vai enxergar tudo ali meio que esverdeado. Se o ambiente for muito escuro, ele tem a opção de ligar os infravermelhos. O infravermelho é uma luz não visível, bate no objeto, o objeto torna-se visível, a luz entra no aparelho e ele vai conseguir
enxergar na completa escuridão sem ser visto. Muito legal. E por fim, o efeito estufa. Estufas de plantas. Também nós vamos abordá-los em outros momentos, mas é mais ou menos o seguinte: alguns raios entram de forma direta na Terra. Outros raios solares entram, batem e são refletidos, são expulsos. E por fim, alguns raios batem, são refletidos e sofrem uma segunda reflexão na atmosfera e continuam. Por isso que o efeito estufa é do bem, mas devido tanta poluição que o ser humano está causando, principalmente pelos derivados de petróleo, os gases poluentes estão prendendo além da conta esse raio de número C, que acaba provocando o derretimento das geleiras, consequentemente aumentando o nível do mar. O mesmo princípio é aplicado nas estufas de plantas. O raio solar vai entrar, vai aquecer o chão e esse começa a emitir irradiação de calor. Todo corpo aquecido emite irradiação térmica, ok? Aqueci uma barra de ferro, ela vai emitir calor, uma irradiação térmica. Aqueci a água, ela vai emitir calor, uma irradiação térmica. Beleza? Próximo. Alguns livros trazem os isolantes. E aqui eu também não posso deixar de fora. A gente falou tanto em calor que também tem que falar nos isolantes de calor. E eu fiz uma super pesquisa para vocês. Passei mais de uma semana fazendo essa pesquisa e ela está aqui pronta, finalmente. Então vamos falar um pouquinho sobre isolantes de calor. São objetos que impedem a passagem do calor. São objetos que dificultam a passagem do calor. O primeiro deles é o gelo. Mas tio Rony, gelo? Sim. Olha que legal. Aqui você tem um lago congelado. Alguém usou esse aparelho para fazer um furo para ele poder pescar. O gelo é leve e flutua, só que lá embaixo a água está líquida, não está congelada. E as plantinhas e os animais estão vivos. Veja essa segunda situação, o cara patinando aqui no gelo. O gelo, 0 graus Celsius, congelou. A água que está embaixo também está congelada. Na camada seguinte, 1 grau. Vai descendo 2 graus, 3 graus, 4 graus. A água está, de certa forma, até mais quente do que lá em cima. O iglu, que a gente já falou, essas tribos do deserto de gelo. Vamos relembrar os desertos? Bora comigo? Aula do 6º ano. Temos deserto de sal, temos deserto de gelo, está aí na imagem, e temos deserto de areia. Ao fazer essa casinha, ela diminui o frio. Mas tio Rony, lá dentro é feito de gelo também. Eu sei, mas pela questão do vento, entra pouco vento. Imagina que tem 2 pessoas aqui dentro, uma luz ou uma fogueirinha. Então o calor desses corpos, da luz ou da fogueira, não consegue escapar, que o gelo impede que esse calor vá adiante. Lembre-se, o gelo é um isolante de calor. Tá aqui um hotel feito de gelo. Você clica na imagem, isso aqui é lá no Canadá. Olha que coisa chique, fashion. Viu? Se ganhar na Mega Sena, quiser conhecer, me leve. De novo, e aqui ao lado uma experiência. Vamos dar uma olhadinha? Ele vai pegar, acender um candeeiro. Tá aí, ó, um espirideiro, o nome correto. Ele está segurando um grampo, um tubo de ensaio, e dentro do tubo de ensaio tem gelo. Olha lá apontando, tem gelo. A água está fervendo de um lado, mas tem gelo do outro. Sem nenhum problema. E ele toca, ó, tá frio. Eu acelerei para poder ser um pouquinho mais rápido. Essa experiência comprova que, mesmo a água fervendo lá em cima, a outra ponta está gelada. O gelo é um bom isolante térmico. Próximo slide. O plástico. Tá aqui, a Marmitex, uso muito, tem uma dessa. Garrafinha d'água da Frozen. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Aqui nós temos objetos feitos de plástico que são bons isolantes térmicos. Quanto mais camadas, melhor o isolamento. Aqui uma alvenaria, ó, tem máquinas, um carro, e ela também está sendo feita através de isolantes. Olha que legal. Um prédio, uma casa, usando isolantes térmicos, que também podem ser isolantes acústicos de som. Próximo. Um outro, a borracha. A borracha também é um bom isolante térmico. Tá aqui os modelos e os tipos. A madeira também é um bom isolante térmico.
Está aqui o aproveitamento de um tronco, os cortes que eles podem fazer e os pisos feitos de madeira. A lã, olha as situações extremas. Olha os cílios, cara. Muito frio, muito frio. Olha o Nissin, congelou. Fora do navio, isso aqui é o navio, ó, o mar todo congelado. E é claro, o Nissin também. O importante da lã, que entre você e a lã tem ar. Então aquele ar está sendo aquecido por convecção. Então a lã é um bom isolante térmico. Vamos agora falar um pouquinho do isopor. Picolé, din-din, você bota aqui, fecha e ele conserva. Porque ele não deixa o frio sair, nem o calor entrar. A comidinha aí, ó, dá até para sentir o cheirinho. Nhame. Quanto mais espesso, mais grosso for o isopor, melhor sua eficiência. Aqui ele é um pouquinho fininho, né, ó, quebradiço, então não vai segurar o calor dessa comida por muito tempo. O próximo, o ar. Tio, peraí, calma. O ar é um bom isolante? Isso. Se lembra da história da lã? Que entre seu corpo e a lã fica um pouco de ar que aquece. Isso também acontece nos animais. Quando você vê uma ave com os pelos eriçados, ó, ele está fazendo com que entre as penas entre o ar. E o ar é um bom isolante térmico. E o urso polar? Que o pelo é oco. E dentro do pelo tem ar. Entendeu a importância do ar entre as penas e dentro do pelo do urso para aquecer? A luz bate e dá essa impressão que o urso é todo branco. Na verdade, a pele dele é preta. Veja a importância do ar. O próximo, vidro. Aqui você tem um tecido, isso mesmo, um tecido feito de fibra de vidro. Aqui você tem uma casa, aqui ao lado de dentro, está 20 graus Celsius. A parede é de vidro, dupla, e aqui o lado de fora está nevando, 0 graus Celsius. A neve aqui, ó, e aqui bem quentinho, 20 graus. O vidro também é um bom isolante térmico. Aqui a cerveja. A cerveja na latinha, ela aquece rápido, porque o metal é um bom condutor de calor. Já o vidro da cerveja é um bom isolante térmico. Próximo. Serragens. Em alguns países que usam muito a madeira para construir casas, eles usam também a serragem como isolante térmico. Entre as paredes. Aqui nós vemos o sótão de uma casa. Aqui a parte do telhado. Aqui o chão do sótão. A serragem espalhada para isolar termicamente esse ambiente. Aqui é no chão. A serragem foi convertida em um grande bloco, como se fosse isopor, para compor o chão dessa casa. Nesta outra, o engenheiro misturou cimento e serragem para criar esse bloco dessa casa. Também bem interessante. Próximo. Cortiça. Se você já viu uma rolha de vinho, ela é feita dessa casca dessa árvore aqui, ó. Percebe que aqui tem a casca e aqui não tem. O manejo aqui está sendo bem correto. O pessoal retira essa casca, moe, põe cola e faz diversos produtos. Dentre eles a rolha do vinho, como esse bloco aqui, ó, que vai ficar entre os tijolos. Ela vai servir tanto para o frio como para o som. Não vai deixar o frio e o som passarem. E aqui no assoalho do chão, ó. Vamos conhecer um pouquinho da cerâmica. Cerâmica em forma de tecido. A gente viu o vidro, agora a cerâmica. Está aqui ela em forma de tecido. Está aqui ela envolvendo esses tubos metálicos de cobre. Lembre, metal é um bom condutor. Então aqui ele está usando isolante, ó. Bem legal essa imagem. E aqui na parede. Eles estão forrando a parede com esse tecido, para que não vaze o calor ou o frio. E por fim, muito legal, aqui você tem uma chama muito quente e aqui você tem o aerogel. Tio Rony, o que é um aerogel? É um gel que alguém desidratou, retirou a água dele e ele ficou muito resistente e leve. Então tá aqui o gel, ó. Alguém foi lá, pegou desse cubinho, tirou toda a água, com processos especiais, é claro, e ele ficou um sólido muito resistente, capaz de aguentar um tijolo. Tá aqui ele aqui embaixo, ó, e o tijolo em cima, sem quebrar. Aqui você tem uma flor, um prato feito de aerogel e uma chama extremamente quente e a flor lá de boa. Não carbonizou, não queimou. Vejamos os vídeos. Hi, my name is Alex Gash. I'm a materials chemist at Lawrence Livermore National Laboratory in Livermore, California.
Today's Quest Lab is all about aerogel, the lightest and lowest density solid on the planet. This material on the inside is made up of very small nanometer-sized particles of silicon dioxide that are interconnected in a porous network. Lots and lots of very small pores. In fact, if you were to take 1 gram of this material, flatten out all of its nanostructure and expose its surface area, it would cover an area the size of a football field. For its density, aerogel is incredibly strong. Aerogel can hold, in compression, up to 4,000 times its weight in force. Even though it's got this good compressive strength, it is very brittle. One of its best properties is its thermal insulation. The excellent thermal conductivity properties of the aerogel are because of its unique structure. That tortuous, porous path that I showed makes it very difficult for there to be heat conduction either through the solid or through gas from one side of the aerogel to another. Although aerogels have been known since the 1930s, it's really only been in the last 20 years that we've been able to look at some real interesting applications of this material. Aerogel may someday be used by NASA to insulate spacecraft, and potentially one day it could be used to insulate your home. From Lawrence Livermore National Laboratory, I'm Alex Gash. Thanks for joining us on this Quest Lab. Você viu aí ele falando sobre a resistência, a composição, uso. O próximo, usando maçarico, ó. Now, aerogel has a cousin that can be made even lighter than air. Tio Rony, ele está flutuando. Então é o seguinte, aqui nós temos um aquário e aqui dentro tem um gás, o hexafluoreto de enxofre, que é muito pesado. Como o aerogel é super leve, fica por cima do gás, dá a impressão que está flutuando. Continuando o vídeo. That seems to be floating in thin air is actually air made thin by Ó, a pena é nitrogen pesada, gas. afunda. Nonetheless, it is the new record holder for the lightest solid ever made. It's called Sea-Gel. Ele consegue ficar sobre as bolhas. The US Defense Department began work on it in 1983 Pra ver como ele é for what muito some people leve. called Star Wars. Sobre uma Exactly for pena. what they won't say. When we first started, the physicists As aplicações são inúmeras. but like anything else, you take it one step at a time, just like building a rocket that's going to go to the moon. It comes in colors. It insulates against temperature, noise, and electric current. But you can lift it with static electricity. There's another property of this material that should make you happy if you have any kind of environmental concerns. Watch this. To say it's biodegradable is putting it mildly. It's edible. Bem interessante, não é isso? Próximo. Absorventes de calor. Muito interessante também. Aqui você tem uma tela, aqui passando canos de água. Eles servem para absorver o calor. A água quente vai para um depósito e o depósito manda água fria para cá. Vejamos a imagem. São os famosos coletores solares. Aqui você tem uma tela e uma encanação aqui por dentro. O sol aquece a tela, aquece a encanação, quente sobe, água fria desce. É um modo de você ter água quente sem gastar energia. E aqui é muito legal, uma usina solar. Um monte de espelhos apontam para um único lugar, que é esse foco aqui, ó. A água ferve e faz todo o maquinário aqui embaixo funcionar. O mesmo acontece aqui. Aqui você tem uma parabólica e na frente da parabólica um cano com água ou outro líquido. O sol bate em qualquer ponto dessa parábola e o raio vai bater exatamente nesse cano. Então, se o raio bater aqui, vai para o cano. Se o raio bater nessa pontinha, vai para o cano também. A água aquece, esse fluido aquece e faz o mesmo processo que o outro equipamento também fez. Vamos ver imagens complementares. Ao clicar aqui, então ó, o sol emite a luz, esses espelhos refletem, bate nesse ponto, a água aquece e faz todo esse maquinário, essa turbina funcionar. A água fria sobe e o processo continua. Show, né? Neste outro, mesmo processo. O fluido
A água ou fluido entra por aqui, sai por lá. A luz do sol, onde ela bater, sempre vai mirar, acerta esse cano. Então o fluido vai sair superaquecido do outro lado, para diversas finalidades. Próximo. Outro absorvente de calor é a roupa do bombeiro. Ela é composta por 3 camadas e uma delas serve para absorver o calor e as demais para proteger o bombeiro. Que legal! Tio Rony, a figura ao lado são futuros modelos de trajes espaciais. Quando você vê um astronauta na foto, vou colocar aí agora, ó, essa roupa que você acabou de ver leva muito tempo para vestir. Essa daí é a nova, é o novo modelo, mais segura e confortável e mais prática para usar. Um astronauta, quando veste aquele modelo antigo, ele usa uma fralda. Sim, tá espantado? Sim, para fazer xixi e cocô nela. Pois a missão fora da nave espacial pode levar mais de 6 horas. Então, se quiser fazer um pit stop, um xixi, um cocô, faz dentro da roupa. Tio Rony, para que serve uma roupa, um traje espacial? Se você está de frente para o sol, acredite, vai ser muito quente. Serve para lhe isolar. Se você está na sombra, está muito frio. Então a variação térmica, a amplitude térmica é muito elevada. É de muito quente para muito frio. Essa roupa sua serve para deixar seu corpo estável. Ela controla sua temperatura, porque lá dentro tem um mini ar-condicionado. Ela não vai deixar teu calor escapar. E nem o calor do espaço ou o frio do espaço entrar. Então ela serve para lhe conservar. Tecnicamente, o astronauta está vestindo uma garrafa térmica adaptada ao corpo dele, que vai conservar o calor dele, a pressão, porque ele está no vácuo. No vácuo não tem pressão. Então essa roupa serve para controlar a temperatura dele e a pressão interna. Vamos para o que interessa. Já que você viu um absorvidor de calor, agora nós temos o dissipador, aquele que elimina o excesso de calor, joga para fora. Aqui você tem a placa-mãe de um computador e o processador. Em cima do processador tem esse aparelhozinho aqui, ó. Isso aqui é um dissipador de calor. O processador esquenta muito. Para pegar uma parte do calor e jogar para fora, a gente cola isso em cima do processador. Nessa GIF o cara tá torrando um pedaço de carne. Ah, moleque. O dissipador tá até aqui, ó, do lado, ó. Então qual é a função do dissipador? Ele vai absorver, já como ele vai estar em cima do processador que está muito quente, ele vai absorver parte do calor. E como a superfície dele é grande, essa área é grande, ó, essa área superficial é bastante grande, vai perder esse calor por convecção. Ele absorve por condução e perde por convecção. O ar não vai passar? Então, nos postes de energia, às vezes você encontra um transformador. E se você olhar com atenção, tem uns caninhos, ó, cheios de óleo. Então esse óleo está sendo resfriado por convecção. Ele está perdendo calor, esse aparelho. Não sabia, né? E agora com o tio Rony, tá sabendo. Atividade número 1 da PUC, olha aí. Mas tio Rony, eu faço o 7º ano, vou resolver uma atividade do vestibular. Isso, vem comigo. No inverno usamos roupas de lã, baseadas no fato que a lã é o quê? A. Ela é uma fonte de calor? Não. B. Um bom absorvente de calor? Não, não ficou boa. C. Um bom condutor de calor? Condutor? Não. Ou é a D ou é a E. Vamos lá. Ela impede que o calor do corpo se propague, fuja para o meio ambiente? Sim. Ela não deixa seu calor ir embora. Ela impede. Ela é um isolante térmico. Mas vamos lá. Ela permite que o calor do seu corpo fuja para o meio ambiente? Não, ela não permite. Ela impede. Então, letra D. Apareceu propaganda para lhe dizer que essa aula é grátis. Se você está em algum site e está pagando por essa aula, vá no YouTube que ela é grátis. Beleza? Próxima atividade. Atividade 2. Existem 3 tipos de desertos. Há o deserto de areia, exemplo Saara. Há os desertos de sal, exemplo Salar, Uyuni. Existem desertos de gelo, as geleiras. Portanto, deserto é uma paisagem que existe tanto uma determinada substância, areia, sal ou gelo, que atrapalha ou impede o desenvolvimento da vida. Cite um exemplo de cada tipo de transmissão de calor. Então, a gente viu aí alguns tipos de deserto. Deserto é um lugar muito quente. E agora lá embaixo, cite um exemplo de cada tipo de transmissão de calor. A. Condução. E aí?
Vamos pegar da tua casa. Onde é que tu vai ver condução? No cabo de uma panela quente. Tua mãe botou a panela ali no fogo com alguma coisa. O calor foi, aqueceu a parte metálica e às vezes aquece até a parte de plástico. Então isso aí é por condução. B. Convecção. Na sua geladeira, o ar frio desce, o ar quente sobe. Show, garoto. Show, garota. Letra C. Irradiação. E aí? Também na nossa casa, nós temos o exemplo do nosso querido micro-ondas. Lá embaixo, mais uma rede social do tio Rony. Lembrando para ti que essas aulas são 0800. Não pague por elas. Atividade número 3. Um professor realizou um pequeno e simples experimento em sala de aula, com objetos de fácil aquisição e de rápido preparo. O mesmo colocou algumas moedas empilhadas e sobre elas um cubo de gelo e ao lado repetiu o procedimento, mas dessa vez não usou moedas, e sim uma tampinha plástica de garrafa, PET. Veja a imagem a seguir e responda. Então tá aqui, ó. Tampinha, gelo em cima. Derreteu um pouquinho só. Aqui tem uma pocinha d'água aqui, ó. As moedas, o gelo, ambos eram iguais. Derreteu quase todo. Tem muita água ao redor. Analisou a imagem, leu o texto, lá vem a pergunta. Explique o porquê o gelo das moedas se derreteu mais rápido. Por que é que esse gelo da moeda derreteu mais rápido e o da tampinha não? É bem simples. A moeda é feita de metal. Os metais são bons condutores de calor e o plástico é isolante. Resumindo, as moedas conseguem transmitir a temperatura ambiente para o gelo e o gelo derrete mais rápido. O plástico, a tampinha, não consegue transmitir o calor do ambiente para o gelo e o gelo demora mais para derreter. Um outro exemplo bem interessante, essa fotografia, onde você tem o seguinte. Um outro exemplo bem interessante, essa fotografia, que você tem um pavimento e aqui a neve. Perceba que onde tem o pavimento, a neve derreteu, porque ele é um bom condutor de calor. Já a grama está funcionando como isolante térmico. Ficou tudo congelado. Bem interessante, né? Atividade número 4. Iglu é uma casa de inverno ou moradia de caça dos esquimós do Canadá e da Groenlândia. A palavra iglu vem de igloo, que significa casa. O iglu, feito geralmente a partir de blocos de neve e em forma de cúpula, é usado apenas na área entre o delta dos rios Mackenzie e Labrador, no Canadá, onde no verão os esquimós vivem protegidos em cabanas cuja estrutura é feita com ossos de baleia, musgo e pedras e cobertas por peles de animais, principalmente a pele da foca. Tá aí a fonte e o comando. Marque o item correto a respeito dos iglus. Lá embaixo a imagem do iglu, bem bonita. Letra A. Dentro do iglu é mais frio que fora. Não. Essa letra A não tá legal. B. Fora do iglu é mais quente que dentro. Também não tá legal. Não é assim que ele funciona. C. Tanto faz fora como dentro do iglu a temperatura é a mesma. Não. Ou é a D ou é a E. Vamos lá. D. Dentro do iglu é mais quente que fora do mesmo. Opa, tá legal. E. O iglu funciona como uma geladeira conservando os alimentos. Não, não é para isso. Então o iglu protege contra o vento. Aqui fora é frio? É. Lá dentro é frio? É. Mas a partir do momento que tem alguém, uma lâmpada ou uma fogueira, o calor não consegue sair com tanta facilidade. Portanto, letra D. Tá aí uma ilustraçãozinha, ó. Dentro tá até quentinho, mas 50, fora tá bem friinho, menos 50 graus Celsius, para mostrar a variação de temperaturas. Muitas situações do nosso cotidiano envolvem a transmissão do calor entre dois ou mais corpos. Podemos percebê-la através da nossa cama quentinha ao se acordar, na água geladinha do filtro de barro, ou mesmo na cadeira quente que o colega saiu e você sentou logo em seguida. De acordo com tudo que você já leu e estudou até aqui, responda. Tá aí a fonte e a perguntinha lá embaixo. Classifique os itens usando CO para condução, CN para convecção e IR para irradiação. Irradiação térmica, primeiro item. Celular esquentando ao carregar. Está lá seu celular ligado na tomada, você pegou nele, ele está quente. Isso é uma CO, condução. Luz do mouse, aquela luzinha vermelha do código de barra, aquela luzinha vermelha do mouse. Irradiação, show. Próximo item, uma sala com ar-condicionado ligado.
Frio desce, quente sobe. Convecção, CN. Câmera infravermelha filmando alguém no escuro. E aí, lembrou? IR, irradiação térmica. Churrasqueira elétrica assando uma carnezinha bem gostosinha, chega aquela fumacinha, sobe e faz aquele barulhinho. Tsh. E aí? Condução. Valeu muito bem. Pessoal, boa tarde. Vim pedir ajuda de todos vocês para divulgar um trabalho lindo que é do tio Rony, que me procurou para divulgar o seu trabalho. Atualmente ele é professor de ciências da aula. Quero deixar aqui registrado meus agradecimentos a Daiane e a Mirelle. Valeu, galera. Te vejo na próxima aulinha. Nesta aula você aprendeu sobre condução, convecção e radiação. Além disso, viu vários tipos de absorventes e dissipadores de calor. Não se esqueça de deixar seu like, assinar nossas notificações e de compartilhar com os colegas de sala. Nos vemos numa próxima aula.